Lula tuitou o seguinte: estamos nos aproximando dos 2 milhões de casos de coronavírus no Brasil e não temos um ministro da saúde, temos um general, quando deveríamos ter alguém que entendesse de medicina. Essa pessoa aqui indicou uma socióloga para o Ministério da Saúde. É importante iniciar desconstruindo narrativas, lembrando que o governo Bolsonaro comprou mais de 600 milhões de vacinas, portanto não existiu qualquer tipo de desmonte no sistema de vacinação nacional. O Brasil foi tão abençoado e superior a outros países que o brasileiro podia até escolher qual tipo de vacina ele deveria tomar. Se o presidente hoje é investigado por talvez ter molestado uma baleia, o que teria acontecido se caso o presidente Bolsonaro tivesse autorizado o uso da Pfizer aqui, atropelando a Anvisa? Tão democrático de que é, esperou o parecer técnico-científico da Anvisa para aplicar a primeira vacina, aqui no país. Será que não é muito extremo obrigar o filho do pobre a se vacinar? Porque o pobre, ele não faz exames com periodicidade. Talvez ele seja a pessoa com a sua imunidade fraca, vai tomar a vacina para não perder o seu benefício, para que ele não seja jogado pelo governo Lula na miséria. Depois de um rigoroso cálculo de risco e benefício, os cientistas suíços concluíram que as vacinas traziam mais riscos que benefícios à população em geral. Pergunto, ministra, o governo da Suíça é negacionista? É anti-vacina? Será que o governo da Suíça é genocida, igual o governo da Dinamarca? A bom momento falar, do Observatório de Política e Gestão Hospitalar, a apuração do CFM aponta para uma perda de mais de 34 mil leitos nos últimos 8 anos. A análise aqui é feita de 2010 a 2018, englobando então o governo Lula da Silva e Dilma Rousseff. Então essas consequências que a ministra apresentou, o cenário ruim que ela tem que resgatar a saúde brasileira, certamente isso se deve aos governos do PT, notoriamente governos que bateram recorde em escândalos de corrupção. Se não tivessem roubado tanto, talvez não teríamos um sistema tão ruim com relação a essa fotografia da saúde. Foi dito aqui que no governo Bolsonaro foi abandonado, que nunca comprou UTIs, nunca comprou ambulâncias, SAMU. O governo Bolsonaro doa 67 ambulâncias ao Ceará. Camilo Santana fez a entrega. Ora, e só para complementar aqui, no ano de 2019, até a data da matéria, foram 708 ambulâncias doadas no país inteiro. Ou seja, o deputado acabou de fazer uma notória fake news celebrada pela ministra. Isso daqui não pode se tornar uma casa tão baixo nível dessa. A gente está aqui para discutir a vida dos nossos filhos ano que vem, por causa de uma medida que vai obrigar a inocular no sangue deles algo que os pais não desejam para não perder o Bolsa Família e voltar para a miséria. É disso que a gente está falando aqui. Pessoa que não tem dinheiro para ir na padaria e comprar um pão, se comprar 2 pães vai afetar o orçamento dela. É claro que essa pessoa vai dar uma injeção no filho dela e muito provavelmente, se tiver uma pessoa com imunodeficiência, vai matar o filho dela. É disso que a gente está falando aqui. Não me deixa mentir aqui, a bula da Pfizer. Possíveis efeitos colaterais: miocardite, pericardite, inflamação do coração. Meu Deus do céu. E a ministra trata com desdém, colocando em xeque a minha informação. Isso daqui é um atrevimento contra a ciência, o próprio fabricante, que não se responsabiliza pelos efeitos colaterais falando isso. Falei aqui, o governo da Dinamarca pediu desculpas por ter implementado uma política semelhante àquela que o Brasil vai implementar. Eu ouvi o falecido Roberto Campos, o pai, o avô, na verdade, do atual Banco Central, falando, o medíocre aprende com os próprios erros, o inteligente aprende com os erros dos outros, e o idiota não aprende nunca. O Brasil vai ser obrigado a repetir uma política que já deu errado. E o deputado que me antecedeu só não vai ter problemas com a justiça porque ele é de esquerda. Se ele fosse de direita, tem inquérito de fake news, tem PGR agora, que vai chegar lá, talvez até um futuro próximo ministro do STF, que vai falar que isso é ataque antidemocrático. Essa é a censura que a gente não quer, sabe por quê? Por causa disso aqui, Carla Zambelli me passou, muito bem lembrado o tweet dela. O UOL, abril de 2020. E eu vou dar esse exemplo, poderia dar talvez mais de uma centena. Sem comprovação, zinco e vitamina D devem ter impostos zerados por governo Bolsonaro. Sem comprovação. Em 2020, um pouco tempo depois, final do ano, estudo em hospital mostra que 80% dos pacientes internados com Covid-19 tinham deficiência de vitamina D. Quantas pessoas, ministras, morreram por falta de vitamina D por estarem trancafiadas em casa? Será que a gente vai ter que censurar o debate e pagar com as vidas dos brasileiros isso daqui, a vida dos nossos filhos? O que a gente está falando é muito sério. Qual é o estudo, se foi estudo sobre as pessoas que faleceram de morte súbita, se há relação ou não, talvez com a vacina? Obrigado.